Então, a gente vai iniciar o nosso segundo trabalho, segundo encontro, e a gente vai estudar, então, vamos discutir o texto do Richard Schachner, e a Marcela vai apresentar esse texto pra gente. Pode começar, Mar, como você quiser, e aí a gente vai discutindo a respeito. Tá. Eu vou, então, o que eu pensei em fazer, Ale, ver se você acha bom, porque o que eu pensei para expor bem o texto que você propôs, de primeiro eu dar, assim, eu fazer uma leitura desses trechos sublinhados. E aí depois a gente faz as considerações. O que você acha? Pode ser assim? Do jeito como você achar melhor. Bom, então aqui o texto, né? Schachner, Richard Schachner, 2006, o que é performance? Então ele define algumas palavras. Performance, execução, desempenho. Acho que eu vou até compartilhar aqui, peraí. Deixa eu compartilhar. Pegando o bordão da Cleide, peraí. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. É porque ela entra e sempre fala boas noites. Boas noites, são várias noites. Aqui. Que aí fica mais... Tá conseguindo ver aí a tela? Agora sumiu. Agora apareceu. Bom, então ele define aqui como performance execução, desempenho, façanha, proeza, representação, função, espetáculo, atuação, capacidade de realizar trabalho, rendimento, né? Ele assim define performance. E aí ele dá duas subdivisões aí. Primeiro que é a sendo, né, a performance sendo performance e a performance fazendo performance. É bastante importante distinguir essas categorias entre si, porque sendo a performance pode ser ativo ou estático, linear ou circular, que expande ou se contrai, material ou espiritual. Sendo é uma categoria filosófica que indica qualquer coisa que as pessoas teorizam como a última realidade. Fazendo e mostrar fazendo são ações. Fazendo e mostrar fazendo estão sempre em fluxo, sempre mudando a realidade, como o filósofo pré-socrático Heráclito vivenciou. Heráclito transformou em aforismo este fluxo perpétuo. Ninguém consegue pisar duas vezes no mesmo rio, nem tocar duas vezes sob a mesma condição uma substância mortal. O quarto termo, explicar, mostrar fazendo, é um esforço reflexivo para compreender o mundo da performance e o mundo enquanto performance. Esta compreensão é normalmente da ocupação dos críticos e estudantes, mas ainda algumas vezes dentro do teatro brechtiano, quando o ator sai fora do seu papel para comentar o que a personagem está fazendo. Em performances de arte, criticamente conscientes, como Dois Índios Não Descobertos visitam o Oeste. Aí ele vem aqui para essa segunda parte aqui, que vai falar aqui, ó. Tô nesse trecho aqui, ó. Performances marcam identidades, dobram o tempo. Então, essa parte que eu achei bem legal, que ele está falando, porque isso refletiu dentro de mim como uma espécie de um manto protetor para mim, porque eu
como estava falando com o Alexandre anteriormente, eu estou estudando o contar histórias. Sobretudo, o contar a própria história. Como que as pessoas criam suas próprias narrativas. E como eu crio a minha, dentro da minha história Marcela. Por exemplo, a minha história Marcela, só para fazer um parênteses, é uma história de muita luta, principalmente na primeira infância e na adolescência, onde tiveram muitos conflitos de diversas naturezas. E por conta disso, aconteceu que a minha história ficou muito truncada e eu busco hoje, através de vários processos analíticos e, enfim, recontar, recriar e performar essa história. Então, essa próxima fala veio bem íntima para mim, ela me tocou bastante, que é: performances marcam identidades, dobram o tempo, remodelam e adornam o corpo e contam histórias. Performances de arte, rituais ou da vida cotidiana são comportamentos restaurados, comportamentos 2 vezes experienciados. Ações realizadas pelas quais as pessoas treinam e ensaiam. Assim, fica claro que para realizar arte, isto envolve treino e ensaio. Então, para realizar a arte, isso envolve treino e ensaio. Mas a vida cotidiana também envolve anos de treino e prática, de aprender determinadas porções de comportamentos culturais, né? Como, por exemplo, a graduação, né? E a maior parte das pessoas vive uma tensão entre se rebelar contra esses comportamentos ou aceitar esses comportamentos ensaiados, esses comportamentos invisíveis ensaiados, né? A maior parte das pessoas vive esse drama. Ou você se rebela ou você aceita, né? Por exemplo, cozinhar é um ritual ensaiado, vestir, dar uma andada, também tem todo um código ensaiado, conversar com um amigo. Então, estes são construídos a partir de comportamentos previamente experienciados, segundo o texto do Schechner, né? Aí ele vem aqui, deixa eu descer o texto aqui. Então, uma performance pode ser definida como toda e qualquer atividade de um determinado participante em uma certa ocasião e que serve para influenciar de qualquer maneira qualquer dos participantes, né? Por exemplo, prestando fixamente atenção a como uma refeição é preparada, olhando as pegadas deixadas para trás depois de andar em um deserto. Prestar atenção às atividades simples executadas no agora é desenvolver uma consciência sobre esses comportamentos. Honrar o comum é notar como se parece com um ritual a vida cotidiana. O quanto da vida diária consiste de repetição. E aqui eu quero fazer um outro parênteses bem rápido. Eu sou professora de yoga e meditação e esse trabalho de perceber o que se faz é um trabalho bem íntimo e bem buscado pelas práticas orientais de yoga e meditação, que é você sacar o que você está fazendo. É quase como se eu pudesse se tirar um fora da cena para você perceber o que você está fazendo, né? Uma distância entre o eu atuante e o eu observador, né? Esse é um termo muito utilizado nas filosofias orientais e que trazem exatamente esse encantamento pelo comum, pelo trivial, pelo dia a dia. Aí ele continua aqui. Deixa eu descer aqui. Tá. Então pode ser que um filme ou uma peça de arte performática, digitalizada, sejam as mesmas em cada exibição. Porém, o contexto de cada recepção faz com que cada ocasião seja diferente. Então, aí ele vai dar um exemplo disso, né?
que é o seguinte. Por exemplo, uma mãe leva uma colher até a sua própria boca. E então, para a boca do bebê, para mostrar à criança como ingerir cereais. A performance é o quê? É a ação de levantar a colher, levando-a até a boca da mãe. E então, a boca do bebê. O bebê, em princípio, é espectador da performance da mãe. Em algum momento, interage como coadjuvante da performance. Quando recolhe a colher e tenta repetir a mesma ação, normalmente, em princípio, errando a boca e sujando com comida os lábios e a bochecha, o pai filma em vídeo todo o show. Depois, talvez muitos anos mais tarde, o bebê vire uma mulher crescida, mostrando à sua própria filha um vídeo caseiro do dia em que ela começou a aprender a manejar uma colher. Assistir esse vídeo é mais uma performance existindo na complexa relação entre o evento original, o vídeo do evento, a memória de pais agora velhos, ou talvez mortos, e o presente momento de deleite, enquanto a mãe aponta para a tela e diz ao seu novo bebê: esta é a mamãe quando tinha sua idade. Então, a primeira performance acontece no entre a ação de mostrar ao bebê como usar uma colher e a reação do bebê. A segunda performance acontece entre a filmagem da primeira atuação e a recepção dessa primeira performance, tanto pelo bebê, agora mãe, ao seu próprio filho, e qualquer outra pessoa que estiver assistindo, né, essa performance. Então, o que ele está falando aqui? Que o lugar, ele também, o lugar e o tempo, eles refazem e reperformam a própria performance. Tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo? Alê? Tô te escutando, tá tudo ok. Meu microfone tá fechado pra você falar. Pra não reverberar. Maravilhoso. O que eu marquei aqui? Espera só um pouquinho. Abaixa a TV e faz um barulho que eu tô gravando. O contexto de cada recepção faz com que cada ocasião seja diferente, mesmo que cada coisa seja exatamente a mesma. Ah, sim, eu queria aqui convidar você para refletir sobre essa afirmação aqui, ó. Quando que na sua vida aconteceu isso? Eu queria te colocar essa pergunta, né? Que é o seguinte: pode ser que um filme ou uma peça de arte performática digitalizada sejam as mesmas em cada exibição. Porém, o contexto de cada recepção faz com que cada ocasião seja diferente. Exemplo, eu li um livro uma vez e depois, na segunda vez que eu fui ler o livro, era completamente outra experiência. Então, eu queria te perguntar, quando que você, Alexandre, no caso que está assistindo aqui, viveu essa situação de reviver uma performance a partir de um mesmo estímulo, ou seja, pode ser que você reviu uma peça de teatro ou que você viveu a partir de um mesmo estímulo, uma coisa que gerou duas performances diferentes a partir de um mesmo ponto. Queria te fazer essa pergunta a título ilustrativo aqui do nosso debate. Acho que pode ser vários pontos. Aí, no caso, ele está colocando este arquivo, né, em específico. No caso, posso pegar um livro e reler o livro. Por exemplo, falando em livro, eu estou aqui com o livro Debates, Filosofia, Mircea Eliade, Mito e Realidade da Perspectiva, que foi um livro que eu li na minha iniciação científica, quando estava pesquisando relações entre bruxas, bruxarias, né? Essa ideia. E o Mircea Eliade, ele é um cientista da religião e ele faz várias falas, né? E eu li esse livro e eu vi que eu fiz muitas marcações da metade do livro para o final.
né? Porque ele estava falando aspectos da religião. Nesse processo de estudo em que o corpo, a experiência do corpo, questões da psicanálise que está ligado com voltar atrás e ao voltar atrás remete a essa ideia de comportamento restaurado, ou melhor, comportamento repetido, né? Do Richard Schechner, eu voltei no livro e ele abre outra gama, outra expectativa, porque o Alexandre de outrora não é esse mesmo Alexandre, e eu, com essa nova perspectiva, vejo coisas diferentes no livro, né? Um livro nunca se esgota. Eu acho que o livro, ele tá lá e você, em relação com esse arquivo, no caso, em relação com esse livro, ele vai mostrando novas coisas para vocês. Então, eu nesse livro eu destaquei muito as questões, por exemplo, a relação entre... aparece muito a relação entre psicanálise e xamanismo. Porque a psicanálise tá volta com coisas para trás, para você se retrabalhar ou se rever. E o xamanismo, do ponto de vista da perspectiva, tem sempre um ritual que está tentando falar a ideia de uma destruição para um renascimento. É muito interessante. São coisas que naquela época, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, me passou desapercebido, porque também meu foco de atenção, de cognição, não estava muito para aquilo, estava para outra área. Então, depende muito também aonde que a sua atenção está. E ela vai abrir uma lanterna, um foco de luz naquilo. Então, eu posso dizer que esse comportamento de voltar a esse livro, ele é um comportamento reiterado, é uma nova performance, a performance da leitura que abre novas perspectivas para mim. Não só isso, pode ser memórias da minha vida também. Coisas que eu vivi, que eu retorno para elas, e agora eu tenho um outro ponto de vista, uma outra perspectiva com aquilo. Estou retrabalhando aquilo. Não no sentido de curar, porque eu acho que é muito frágil essa ideia, ficou curado. Mas no sentido que aqueles elementos que talvez fossem tão doloridos ou ruins para você, você transforma ele em outra coisa, né? Você continua transformando, reelaborando infinitamente. Então, essa ideia de comportamento reiterado e ações, uma performance, ela é sempre ação, na relação, na conjunção. E como a gente discutiu no vídeo anterior, no áudio anterior, material podcast sobre a Lygia Clark, é semiose, porque a semiose ela não ela acontece, está acontecendo, como eu estou aqui debatendo com você fazendo a performance da leitura de alguns pontos do texto do Schechner, me colocando essa pergunta, me colocando no jogo, fazendo refletir, entrar em relação novamente com esse texto do Mircea Eliade, de mito e realidade, da perspectiva. Então você vê, ela vai acontecendo. E aí você registra, vira um arquivo, mas o arquivo ele é um resto cognitivo, como eu tinha dito anteriormente. Ele é um resto cognitivo, ele é um resto performativo do que foi aquilo, ou seja, do que está sendo agora esse nosso processo de estudo para o trabalho performance viral, SARS-CoV-2, arte e imunização, né? Eu até escrevi exatamente isso, assim, que essa possibilidade, né? Eu até anotei, maravilhoso, Fantástico Mundo de Bob. Você lembra do Fantástico Mundo de Bob, que era um desenho? Lembro, tem uma vaga lembrança. Ele ia entrando de bicicleta e as coisas iam abrindo, assim. Que era uma trilha sonora. Sim. E aí ele abrindo portas, e aí iam abrindo janelas. Então a sensação que eu tive durante toda a leitura desse texto foi essa, assim, o quanto que essa visão de performance ela traz pra gente um fantástico mundo de Alice no País das Maravilhas, ou de fantástico mundo de Bob. É a percepção de enxergar o mundo como infinitas performances. Mas aí eu vou continuar aqui, que ele vai dar pra gente 8 tipos de performance. São elas. Número 1, na vida cotidiana, que é cozinhar, sociabilizar, ir vivendo. A número 2 é nas artes, que é talvez a que a gente possa, no nosso projeto, querer também usar mais. A palavra performance se aplica nos esportes, performance de um jogador, nos negócios, número 4, ou seja, performance de um
ativo na Bolsa de Valores. Número 5, a performance na tecnologia, ou seja, a performance de um computador, a performance de um celular. Número 6, ai que delícia, no sexo. A performance no sexo. Como que ele performou, amiga? Me conta. Número 7, nos rituais sagrados e temporais, ou seja, uma performance vendo, por exemplo, uma missa de domingo como uma performance. E número 8, que é a performance em ação, ou seja, essa performance que a gente se refere agora, como no exemplo da colher com a mãe e o bebê. Aí vem, ele vai dar mais uma cunhada aí, né? Marvin Carlson, não sei exatamente como que é que ele vai falar o que é performance. Então, o termo performance tornou-se extremamente popular nos últimos anos em uma variada gama de atividades, nas artes, na literatura, nas ciências sociais. Como sua popularidade e seu uso tem aumentado, também aumentou o complexo corpo de escritos sobre a performance, que tentam analisar e entender que tipo de atividade humana é isto. Quer dizer, está todo mundo tentando de saber o que é performance. O reconhecimento que nossas vidas são estruturadas de acordo com modos de comportamento repetidos e socialmente sancionados cria a possibilidade que toda atividade humana pode potencialmente ser considerada uma performance. Ou que, pelo menos, toda atividade carrega consigo uma consciência disso. Se considerarmos performance como um conceito essencialmente contestado, isso nos ajuda a entender a futilidade. Eu achei ótimo, porque ele é americano, né? Americano, ele tem um jeito muito prático de sistematizar as coisas. E eu gostei muito como ele terminou esse quadro, porque ele fala assim, quer dizer, vocês vão discutir o que é performance, um vai falar que performance é uma coisa, um vai falar, mas no fim, o que ele vai falar? Isso é fútil, você ficar procurando campos semânticos dolorosos para cobrir tantos usos disparados e seminais dessa palavra. Ou seja, a gente vai ficar numa punheta, desculpa a palavra, infinita, se a gente for ficar tentando teorizar muito a performance. É bom que a gente entenda, né? Mas chega um ponto que eu acho que ele se vê que esse estudo fica fútil, né? Aí, então, os movimentos de jogadores de basquete são tão belos quanto de bailarinas, mas leva o nome de um esporte e o outro o nome de uma arte. Patinação e ginástica existem nos dois campos. Decidir o que é arte depende do contexto, da circunstância histórica e tal. Os serviços religiosos também, que usam a música, né, como arte, dentro do seu escopo. Aí ele vai falar que tem uma missa em si menor, de Bach, que foi usada, muitos artistas da música clássica fizeram arte para a religião, e como que essas duas grandes áreas se comunicam, a arte e a religião, né, como performance. Como notado, alguns esportes mantêm relações com as artes também. A ginástica, a patinação e o mergulho. A ginástica é artística, tanto que existe a categoria ginástica artística. Então, ele fez uma separação, ele juntou esporte com arte, e agora religião com arte, e agora ele vai unir esporte com arte. Olha só como tudo está fusionado. Então, você tem a ginástica artística, exemplo, a patinação artística, que está nas Olimpíadas. É um esporte, mas é artístico. Você tem o mergulho, daqueles mergulhos ornamentais, que fazem saltos artísticos, que são julgados por uma categoria estética, né? No fim. Então, por tudo isso, todos sabem as diferenças, por tudo isso, essas linhas são muito finas, muito tênues, né?
No entanto, todo mundo sabe a diferença entre ir à igreja e assistir um jogo de futebol, ou comparecer a uma das artes performativas. A diferença está baseada na função, na circunstância do evento social e no lugar onde os atores estão, né? A função, o lugar e a circunstância. Isso é que vai mudar onde é que esse evento se localiza, se enquadra. Muito bem, pausa. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, que eu gosto de fazer perguntas. Então a pergunta é assim: nós estamos fazendo um projeto, nós estamos tendo a oportunidade maravilhosa que o dinheiro público está pagando a nós para fazermos esse projeto, através da sapiência de Alexandre Lindo, que escreveu esse projeto incrível, para que nós performemos e estudemos o tema. Então, a minha pergunta é a seguinte, tanto para Alexandre quanto para as colegas que ouvirão a posteriori. Quais são as performances que vocês já sonharam performar? Vou repetir a pergunta. Quais são as performances que vocês, enquanto seres ativos, atores, atrizes, enfim, cidadãos, etc., já sonharam em performar? Então, eu queria deixar esse espaço de reflexão, se quiser pensar, um silêncio, porque eu acho que também esse espaço é legal para a gente cultivar uma reflexão sobre isso também. As meninas, eu acho que elas podem responder depois, né? Vão ter esse tempo maior de reflexão. Eu acho que... Repete a pergunta para mim novamente. Então, a pergunta é uma provocação, tá? Claro. Você não viu, né? Quais são as performances que você já sonhou? E aí eu tô falando de sonhar mesmo, eu tô falando do campo onírico, do campo que você já sonhou em performar. Quais as performances que você já sonhou em performar? Ou qual performance você gostaria de performar, visto que temos uma oportunidade de performar performances agora? Eu acho que uma parte dessa sua pergunta, ela é respondida de alguma forma na concretização ou na manifestação da própria escrita desse projeto, em que eu pego a ideia de um vírus, né, a partir aí de março de 2020, e toda essa confluência, essa confusão e essa mudança de paradigma e de comportamento das pessoas, que mudou um pouco a estrutura. Eu passei a ficar, acredito que não só eu, mas muitas pessoas, a ficar com, não só pressionado e com muita angústia, como também a ter muitos sonhos. Coisa que eu não tinha muitos sonhos, era mais tranquilo. Então eu acho que a pressão, como se fosse uma panela de pressão à sua cabeça, com tudo isso que a gente está vivendo, né? Eu acho que é diminuindo um pouco mais agora, né? Depois de passado 2 anos desse período pandêmico, fez com que uma parte desse sonho que você está falando se manifestasse em projeto, onde eu articulo, né? Você vê que o logo é o desenho de um vírus que se conecta com algumas coisas do projeto, uma performance viral. O vírus faz performance. Ele entra num meio, ele entra no seu corpo, é um corpo estranho, seu corpo vai identificar, algumas células vão identificar, outras não vão identificar, e vai trabalhar com aquilo e vai tentar, de algum modo, reestruturar o ambiente, repensar aquela forma de organismo. Então o meu sonho foi como pensar que a arte é uma forma de organismo também, porque você vê lá na página do Schechner, lá em cima, que ele está dizendo que a arte, ela tem todo... como é que ele coloca? Ela tem... onde está aqui? Deixa eu ver se... Lá na página 5, ele coloca assim, em 2 linhas. As artes têm como assunto objetos de todos os lugares e de todas as espécies. Então, o próprio momento pandêmico e do vírus...
que me afetou psicologicamente, não a mim, mas a uma grande parte das pessoas, fez com que eu decantasse, por exemplo, uma parte desse meu sonho num projeto, em reunir algumas pessoas que eu achei que pudessem trabalhar comigo, e que fossem interessantes e que pudessem contribuir, né? Como você, que trabalha com essa questão técnicas do yoga como uma meditação também, rodas de tambor, a Cleide, que tem esse trabalho, uma pesquisa do humor, a Natália Karen, que tem a formação em psicologia, foram pensadas de que, né, de que modo que também vocês podem, as suas experiências, bagagem de vidas, entra em confluência com isso que eu estava pensando de projeto e junto constituem. Não só isso, como outras perspectivas que eu pretendo arrematar, vou deixar entreaberto 3 pontinhos em suspensão isso, ao final do projeto e não colocar agora, que continua sendo uma parte do meu sonho ainda, que está em curso. Tá. Eu queria, então, fazer uma segunda pergunta emendada nessa, na verdade, que é aquela que eu já tinha feito no nosso grupo, que é sobre o clown, né? Que o clown, ele você estava me explicando, inclusive foi você que me deu essa explicação, quando a gente foi numa festa uma vez lá nos trilhos, que foi incrível a explicação que você me deu, que nem eu não sabia. E o que eu queria perguntar para você é, o seu clown, do Alê, hoje, ele tem uma extrapolação psíquica em que área? Como que você vê o seu clown do Alexandre hoje em dia? Eu acho que o clown, eu não entendo muito bem, eu não compreendo muito bem o que você quer dizer com extrapolação psíquica. O que você quer dizer com extrapolação psíquica? Por exemplo, deixa eu ver se eu vou ser bem clara. Um palhaço, um clown que está extrapolando ele tem, deixa eu ver, uma característica do ator, no caso, X, e que ele, naquele clown, ele aumenta, ele extrapola aquela nuance da psique dele. Né? Deixa eu pegar um exemplo aqui deixa eu pensar um exemplo. Uma pessoa que tem síndrome do pânico. Aí ele entra pro clown e o clown dele é super assustado com tudo e ele faz piada ou faz humor com esse próprio fragilidade, a psique que ele tem. Então ele extrapola psicologicamente um ponto da psicologia dele mesmo. Ah, sim. É legal você colocar isso, que foi uma das coisas que eu falei, né? Eu tô lembrando aqui naquela festa que você colocou. Isso é uma questão, porque as pessoas elas não comentam muito, né? Você vai fazer os trabalhos de pesquisa do palhaço, do clown, e você, a partir das práticas, vai percebendo isso, mas eu vejo... as pessoas não comentam muito, mas ela tem sim essa relação com a psicanálise, né? E essa psicanálise que volta a você uma escuta de si mesmo. Eu acho que, inclusive, vocês podem até ir atrás, por exemplo, de profissionais que pesquisam essa área, como eu estudei, fiquei 4, 5 anos com a Cida Almeida, assisti muitos trabalhos dirigidos pela Beth Dorgan, entrevistei a Beth Dorgan, e numa das frases da Beth Dorgan, ela fala assim que você... tem essa parte da fragilidade, né? É quase uma psicanálise, mas não é uma terapia, no caso ela dizia, né? Mas é como que você transforma isso, como que você pega isso e leva pra cena, ela falou. Então, quer dizer, ela estava se preocupando nisso. Eu tô preocupando, ela tá fazendo esse movimento. Eu quero ficar numa zona como a Ligia Clark e experimentar e pesquisar essa fricção, porque ao mesmo tempo em que tá ligado com essa escuta de si, amorosa, de conseguir perceber as suas fragilidades, os seus pontos fracos, também os seus pontos fortes, e boa parte disso você consegue ver, às vezes, mas não consegue ver muito bem, porque na realidade você precisa do outro, é o outro que joga, ilumina com uma lanterna um porãozinho seu. Então, esses processos também, que é a escuta de si ou a escrita de si, que está ligado com uma performance autobiográfica, e aí isso faz super ligação com o palhaço, ela
ela ajuda a ver você aonde que tá as suas fragilidades e, a partir disso, de que forma que você pode brincar com os seus monstros, dançar com os monstros, dançar psicanaliticamente, digamos assim, dançar psicapiruliticamente, fazendo uma brincadeira. Então, sabe, como que você roda uma pirueta psicanaliticamente, psicapiruliticamente, com os cacos, um resto de uma imagem que você construiu de si mesma, que uma outra pessoa às vezes fala alguma coisa pra você e você fica um tanto ferido, porque aí quebrou uma imagem que você tinha de você, e aí você pega esses caquinhos e faz um trabalho, craquelado, bonito. Como que você pega esses restos, esses traços, esses medos, essas sombras, e você vai recompondo, então fazendo já uma ligação entre essa ideia do palhaço e psicanálise com comportamento reiterado, e como que você transforma isso plasticamente, esses materiais, numa cena. Você está voltando a si. Então o palhaço tem muito disso. Essa coisa, por exemplo, de explicar. Eu sou um pouco atrapalhado nas coisas, na dança, gosto de fazer muitas piadas, ao mesmo momento, contrastivamente, que eu tenho essa categoria, esse aspecto forte de academia e de dar textos e de explicar e fazer uma palestra e ensinar. Então eu tenho meu palhaço também tem essas coisas, ao mesmo tempo que a gente é esse complexo, esse amalgamado de tudo, em que às vezes em algum momento uma coisa está despontando. Nesse momento eu faço uma piada, como a Natália Karen falou, né? Falou assim, talvez o nariz do palhaço não é isso. A ideia de vir aqui fazendo uma piada e jogar bolinhas para você, fazer uma estrela, que são técnicas circenses, ou pegar técnicas de palhaço, que são importantíssimas, são fundamentais e que dão um acabamento para o seu palhaço. Mas me interessa muito mais, uma estruturação do self a partir da ideia da Lygia Clark, que é o ser para a vida. Então eu posso dizer alguma coisa que é super importante para mim e a pessoa gargalhar da minha cara. Porque eu tô acreditando naquilo piamente. E a pessoa vem e gargalha da minha cara. Ela dá uma risada, uma boa de uma risada. Tipo, ela, entre aspas, me destrói, me põe pra baixo. E aí você pode ficar super magoado, o palhaço. Porque ele quer fazer parte, ele tá falando aquilo sinceramente do fundo do coração dele. Então não foi uma piadinha que eu contei. Posso aprender uma gag também para te dizer, mas às vezes me interessa muito mais essa prática do cotidiano, essa prática de si, de que são coisas suas que você vai trabalhando. Então, quer dizer, você vai iluminando partes do seu porão, você mesmo quando consegue com a lanterna, mas uma boa parte das outras pessoas, e isso vai delineando que tipo de persona, e não personagem, digamos mais persona enquanto máscara, dilatada você é. Nossa, eu tropeço aqui, nossa, eu tenho esse problema, eu fico gaguejando aqui. Aí você vai percebendo e vai vendo que as pessoas, elas dão risada disso. E você vai trabalhando com isso, mas isso você viu que para você chegar aqui e para você ficar muito bem e rir junto, né, num riso festivo, coletivo, num riso bakhtiniano, com todo mundo rir junto, você precisou de algum modo superar um problema, um trauma seu. E você brinca com isso do clown. Aí as outras técnicas você vem, sei fazer uma pirueta, sei bater a cabeça na parede, sei cair da cadeira, sei fazer o número 3 da comédia, que são técnicas que vão perfilando, desenhando, deixando essa máscara mais gostosa de brincar com as outras pessoas. São elementos que agregam esse trabalho. Mas o mais interessante é a estruturação do self mesmo, esse palhaço para a vida. Por isso que eu acho que no nosso projeto, a Performance Viral, o nariz como contraponto, é isso. Quem são esses seres loucos no meio de uma pandemia, com máscara, querendo fazer um ateliê clínica com as pessoas, né, na rua, tentando fazer essa performance e tentando trabalhar esses dois momentos que foram frustrantes entre, né, o alto pico da pandemia, né, ali de 2020, finalizado não, né, passado 2 anos agora em 2021, como que os palhaços, né, essa máscara, nariz vermelho lá, nos ajuda a quebrar uma carcaça, abrir uma carcaça
de defesa e você poder jogar junto, construir um trabalho junto, porque as coisas, elas aparecem, né? Você não tem muito controle, elas vão despontando para você, elas aparecem. Então eu acho que é essa capacidade de troca. Então mesmo como a gente tem um programa performativo, vou fazer isso, né? isso, na relação as coisas mudam, então a gente não tem tanto controle. É um motor de experimentação, pode acontecer coisas lindas lá que nós nem tivemos a oportunidade de pensar aqui, né, ao longo desses 8 encontros de formação teórica sobre a performance, sobre práticas performativas, sobre o corpo em experiência, sobre, né, as proposições da Lygia Clark, de uma arte participativa, dando mais foco para os outros e não tanto para a gente. Às vezes a gente monta um programinha e lá as coisas podem aparecer muito mais interessante. Então essa pergunta sobre o Klaus, sobre os aspectos que você me colocou, extrapolação psi, né, redesenhada, é isso. O que eu entendo e como eu concebo o palhaço. Eu estou fazendo essas perguntas porque, na verdade, eu acho que, com toda a modéstia, assim, depois que você faz muitas meditações, muitas horas de voo, eu acho que eu estou numa fase que está do essencial. Chega uma hora que eu preciso fazer para as pessoas, eu me sinto impelida a sair de um lugar de diversificação para entrar num lugar acho que de importância máxima, né? Por isso que eu fiz essa provocação aqui nesse desenho do qual é o seu maior talento, né? Essa pergunta, né? Quanto tempo do seu dia você usa para o talento que você recebeu, né? É quase uma urgência, assim, entre a vida e a morte, do tipo, a gente vai falar do quê? Ou que tipo de performance que a gente quer fazer enquanto grupo? Que tipo de provocação, porque já que a performance ela é um comportamento restaurado, repetitivo, né? E eu sei que a performance ela vai fora desse comportamento repetitivo, né? E aí eu tenho muitas outras partes para falar no texto, mas depois eu não sei se vai dar tempo para falar tudo, mas enfim. Já que a performance ela sai fora desse eixo, né? Na verdade, quais temas a gente quer iluminar? Quais temas a gente quer iluminar? Né? Por exemplo, Marcela, eu tendo a iluminar um lugar, né? Cada um acho que e pessoalmente tem um ponto que lhe é mais precioso ou que lhe é mais dado a falar num lugar de fala que você tem, né? E aí você vai ser mais apto para falar sobre aquilo justamente porque você é o Alexandre com o Alexandre, que é um pouco meio palhaço, meio professor, e esse lugar é um lugar habitado por você, do seu jeito. Mas para mim, por exemplo, eu tenho um lugar de querer performar como que a música, né? E aí vem a roda de tambor, vem a dança, que é como eu quero usar como linguagem. Como que a dança e a música, elas, de uma maneira muito rápida, ela molda o comportamento social, como, por exemplo, os flash mobs, que a gente vê que sabe o que é um flash mob, né? Flash mob é uma performance que vem no meio de um coletivo público e que, de repente, as pessoas se levantam e começam a dançar no meio de, por exemplo, um auditório, ou ela começa a dançar simplesmente no meio da rua, do metrô, né? E que isso gera um despertar na cabeça da pessoa, gera uma luz, né? Eu gosto muito desse tipo de performance através da música e da dança, porque para mim é um lugar muito especial, que é, assim, um lugar onde eu me sinto muito viva e quero muito despertar água viva, né? O nome do lugar onde eu trabalho, que é
é o tanto que a gente pode se sentir vivo, né? Isso me interessa muito. Então, esse é um tema para mim, e tem a ver com SARS-CoV, né? Que é a vida e a morte. A gente quase que um arrebatamento, a gente vai ao apocalipse sinal, né? E de repente a gente poder perceber o que é realmente importante, sabe? O que realmente a gente quer. Porque nós, enquanto grupo, a gente tem muitos recursos, eu sinto que sim. Você tem extremos recursos, as outras duas colegas e eu também temos, mas me toca que a gente possa realmente poder olhar de verdade num profundo meditativo estudo interno de o que a gente realmente quer fazer com esse dinheiro público, né? E eu falo dinheiro público assim bem especificamente para a gente lembrar, né, que isso na verdade é imposto de todos nós, né? E que a gente possa usar assim com nobreza, né, e com verdade para a gente não se distrair. Eu acho que a palavra que eu queria falar é sobre distração. É o tanto que nós nos distraímos. É lógico que é super importante que a gente possa diversificar e estudar muitas coisas. Eu reconheço que isso é fantástico. Aliás, mergulhar nesse texto foi e está sendo muito bom. Assim como ouvi-los. Mas eu sinto muito que a gente também precisa, ao invés de abrir os olhos para fora, também abrir os olhos para dentro, né? Para a nossa biografia e para que ela possa vir impressa nessa performance, né, que a gente vai fazer, sem querer definir ela, porque realmente ela vai acontecer, como você acabou de falar. Só estou comentando pessoalmente o que me toca, né? O quanto que a dança, e sobretudo o Schechner ele vai falar em um dado momento sobre a globalização, né? E o quanto que a globalização ela americanizou ao invés de globalizar. Então, as séries do Netflix e do Spotify, elas não são em russo e nem em grego. A maioria das coisas que a gente consome, né? O fast food, o rock and roll e todas as coisas que a gente consome como arte que vem desse específico país que é abençoado, maravilhoso, mas é que a gente tem uma brasilidade nossa, sobretudo na música, que é onde eu quero mais me circunscrever, que é a pesquisa riquíssima brasileira musical que a gente tem, que é um tapete vermelho, inclusive no mundo todo, né? A nossa música brasileira, ela é uma joia, ela é uma esmeralda, é quase um tesouro. Então, muito me interessa o despertar performático de vida através da música brasiliana, da brasileira, e não de outras nacionalidades, né? Então, me dediquei assim um tempo, quase que da minha vida toda. Eu me lembro quando eu era criança que minha brincadeira mais recorrente era balançar na rede e escutar os discos do Djavan com 7 aninhos. E que isso veio tão forte para trazer o quê? Significa que o funk é inferior? Não é? Inclusive que o Schechner vai falar bem isso. Que o jazz, por exemplo, ele era completamente discriminado. O jazz já foi o que hoje é o funk. No sentido de que há um preconceito contra o funk, que é uma música popular hoje. E que o jazz já foi assim, e ele migrou, com o passar do tempo, de posição. Ele foi para a posição de arte, com A maiúsculo. Eu ia até colocar aqui no fundo o Miles Davis, que é um jazzista famoso, para elucidar aqui assim, ao som do fundo, mas eu resolvi não colocar para não atrapalhar o áudio. Mas o jazz, ele já aconteceu isso com ele, né? E eu não estou dizendo, então, que a música brasileira ela é melhor do que a música americana, que ela é melhor do que outra música, não é isso que eu estou falando. É só que, quando uma criança de 6 anos,
ela é submetida a uma música como, por exemplo, a música Construção, de Chico Buarque, né? Ou qualquer outra música do repertório de música brasileira, e aí me refiro a MPB mesmo, né? Essa criança de 6 anos, ela vai ganhar um repertório, um vocabulário muito superior a uma outra criança que foi submetida a, por exemplo, só o funk ou só a Michael Jackson, por exemplo, ou música americana. Ela não vai conseguir ter esse mesmo vocabulário na tenra infância. Estou dando esse exemplo, né? Mas isso também não é juízo de valor, porque longe de mim, aqui inclusive o texto fala bem isso, né? Várias vezes, querer assim, carimbar o que é melhor, o que é pior, o que é superior, o que é inferior, isso é tudo aquarela, tudo se dissolve na água. Eu só estou comentando sobre o meu olhar sobre performance, de como que eu enxergo hoje, nesse momento, que no futuro pode mudar, nesse momento, assim, como eu penso sobre esse tema, né? Só colocar um ponto que você falou que há um tempinho atrás, alguns momentos atrás, você falou que a performance fugia de alguma coisa. Sobre esse comportamento repetido, você falou alguma coisa assim. Na verdade, a performance ela não foge, o comportamento é sempre reiterado, porque sempre alguma coisa alguém já fez. Ou estavam conversando aqui nesse computador, ou que a sua mãe que deu a papinha para você, né? A vida como ensaio está sempre acontecendo. Então, a performance carrega como mais um sentido semântico para algumas pessoas, por exemplo, uma espécie de contestação, rebeldia, questionamento de status quo, porque algumas formas de comportamento rígidos, por exemplo, para uma parte da sociedade, pode ser extremamente violento em relação a uma outra parte da sociedade. Por exemplo, as questões de performance de gênero. A pessoa tem assim a sua orientação sexual para uma homossexualidade, seja o gay, as yags, como eles brincam, a lésbica ou a condição de transexual, travestilidade, que é uma coisa, né, profunda que vai se manifestando. Então, essa forma de vida, ela atrita com uma forma de vida rígida, binária, em que você fala que existe somente duas possibilidades de forma de vida. O homem e a mulher, né? Então a performance, ela vem te mostrar que esse tipo de homem, esse tipo de masculinidade, que inclusive estão se questionando sobre esse tipo de masculinidade, que falam tóxica, para um outro tipo de masculinidade, por exemplo, que eu me encaixo, que está mais ligado à categoria aspectos do feminino, como demonstração de amor, né, congregação de pessoas, não robustez, como aquela pessoa que está atualmente na presidência, que eu nem quero falar o nome, deste país, esse tipo de performance, ela contesta, ela vai ao fazer uma performance de gênero completamente oposta ao que, né, o que a gente tem no nosso baú, que a gente conhece de performances guardadas lá, ela está questionando. Então, há um embate, há uma força de atrito, de questionamento, de rebeldia, de política na performance, né? Então, o comportamento reiterado está lá, ele está te mostrando, peraí, olha, isso que eu estou fazendo também existe e está em contraponto com esse tipo de comportamento que nós vamos aprendendo. Então é importante colocar essas outras categorias da performance, como, né, questionamento, política, questionamento desse status quo, uma certa rebeldia,
E também que tudo isso está dentro de um campo semiótico, de um conjunto de ações que você recebeu, como você mesma diz, de uma criança que foi, né, ali criada, escutando um estilo de música, entendendo o estilo como percepção conotada do mundo. Tem essa formação na sua psique. Assim como uma outra, tem outra formação na sua psique. São mundos diferentes. Uma coisa que eu achei, a partir disso, uma coisa que eu achei muito interessante que você colocou, é sim perceber, escutar e ver que mundo que é a Marcela, que mundo que é o Alexandre, que mundo que é a Cleide, que mundo que é a Natália, e quais práticas elas podem, como você falou, qual o sonho de prática que elas querem fazer, não só elas, mas também pensando na Lydia Clark, de uma arte participativa do outro, colocar o outro em foco. Eu gostei muito quando você falou flash mob, porque eu amo dança, adoro dança. Além de falar, né, fazer esses tipos de palestras e aulas, escrever projetos e essas coisas que é do campo da letra, semiótica e da filosofia, é uma coisa que a prática corporal, né, e como o Richard Schechner diz, é uma das epistemologias, né, fundamental da performance, é essa prática incorporada, corporeada, embodied behavior da performance, que é o corpo sendo a própria epistemologia. Então, eu gosto dessas coisas, de que práticas nós vamos fazer com o público, colocando eles em foco. E aí eu pensei nessa flash mob como algo que a gente pode também desenvolver no parque, por exemplo, que é, isso assim, congrega muito bem as pessoas, elas entram, porque tem gente lá tomando sorvete, fazendo a sua corrida, praticando exercícios, escutando uma música, e aí entram esse pequeno núcleo no parque, esse pequeno corpo estranho, vírus, um grupo de práticas sobre performance viral dentro de um corpo maior no parque, estranho. O que esse corpo estranho vai fazer no parque, ou não fazer absolutamente nada, que faça com que as outras pessoas, esses outros anticorpos, venham nesse corpo estranho, que é essa performance viral, e de que forma um engloba o outro, ficando no termo da biologia, no termo da imunologia, que forma um fagocita o outro e psiquicamente um libera algum material para o outro para que esse projeto aconteça. Eu acho que isso que é mais interessante, pensar em mim, a escuta de mim, o que eu posso contribuir, no que eu quero contribuir, né? Como no material podcast anterior eu falei, a gente pensar em um tipo de prática e um material, ou seja, está relacionado com coisas muito pessoais da gente, que a gente quer fazer, mas pensando na Lydia Clark, numa arte participativa em que o outro entre fazendo, e não só contemplativo e vendo a gente fazer, que legal, sem cantar. Você sabe cantar também? Ou a gente, como você mesma disse, que perguntas estratégicas a gente pode fazer para essas pessoas que, de algum modo, elas possam retornar para a gente de algum material, seja em processo de verbalização, seja em processo de pintura, alguma coisa no pano, seja fazer um spray no pano, seja escrever num diarinho que a gente coloca do lado, e a gente, como a Cleide falou, né, um chazinho, dá um chazinho para ela tomar alguma coisa, eu acho assim, forneça materiais. Mas isso tudo são chazinho, a dança, são ferramentas. São ferramentas. Martelos, bisturis, como colher, faca. O que a gente precisa saber é, assim, essas perguntas, para onde que elas vão nos levar e levar as pessoas. Eu acho muito importante que nós saibamos as perguntas que estão dentro da nossa cabeça, para que elas fiquem claras. Ou que seja uma pergunta só, que fique clara para quem vê o projeto, ou para quem recebe o projeto, que essa mensagem, ela venha... Pode vir através de massagem, pode vir através de chazinho, pode vir através de areia, pode vir através do clown, pode vir através da dança, pode vir através do teatro, pode vir através da arte plástica, pode vir através do que ela quiser, mas ela tem que vir. Sim. Porque senão o que vai acontecer? Vai ter cada um no mundo, vai virar uma loucura. Eu acho que a gente precisa realmente, agora é uma boa hora, né, a hora dos estudos, a gente começar, não definir hoje e tal, mas começar a pensar, na minha visão, na minha percepção, eu gostei muito do que foi falado no último encontro de vocês, que foi o seguinte, se a pandemia nos privou do contato coletivo,
Porque no fundo, né, o que pegou, claro, foi a doença, foi a morte, com certeza. Mas assim, o confinamento foi o que pegou no calo das pessoas, psicologicamente falando, né? E aí essa pergunta é uma pergunta que eu gosto de apostar nessa pergunta, que é a pergunta que é a seguinte pergunta: o que significa me encontrar com o outro? O que significa para você que está passando nesse parque? Continua falando, tô te escutando. Tá, o que significa para você que está passando aqui nesse parque? Se encontrar com outras pessoas, se encontrar com um grupo, viver coletivamente. Que tipo de alívio que existe quando eu estou em grupo ou quando eu estou conversando com você? O que é essa coisa que tem quando a gente se encontra, quando a gente se abraça, quando a gente se toca, que é uma delicadeza, como você acabou de falar, né? Assumir a delicadeza. Inclusive, eu senti bastante principalmente no filme da Nise da Silveira, né? Nise da Silveira, que essa delicadeza, né? O que é bom, o que é gostoso, o que é fofo, o que me faz sorrir, o que me dá alegria, o que me dá conforto quando eu tô com o outro e que me fez tanta falta quando eu estive na pandemia, né? Isso é uma pergunta que eu, Marcela, vejo como uma pergunta de uma interessância. Fecha teu áudio, que senão vai dar microfonia. De uma interessância legal, assim. Essa pergunta, né? O que é isso para você, transeunte? Eu acho que isso que você colocou é de extrema importância e eu gosto muito. Dois aspectos. Uma parte é tocar nessa coisa tradicional, por exemplo, o que me veio na cabeça agora da religião, que é, por exemplo, pensar nesse obscuro, numa coisa transcendente que nós não conhecemos, e o ser humano é fascinado por isso, e que a psicanálise também quer, né? Porque ela quer mexer em coisas que você não conhece muito bem. Então, o que é isso? Que coisa é essa? Isso, o id, o sa, que são termos, por exemplo, da psicanálise. Essa coisa, isso, o que é isso? O que é aquilo? Que todo mundo quer fuçar e quer saber. Eu acho interessantíssimo isso. Eu acho que a própria pergunta, por exemplo, é digna de ser disso que você falou, é digna de ser colocada, por exemplo, num cartazinho e é muito simbólico. Você fala assim, tudo isso que você falou, por exemplo, se transferir num cartaz e segurar. Acho simbólico. Isso me veio, por exemplo, numa ação simples e básica, em que a Eleonora Fabião, lá no Rio de Janeiro, ela senta numa cadeira na praça pública, seguram, né, acho que um cartazinho, uma placa e fala, converso sobre qualquer coisa. Essa é a performance. A pessoa senta lá e ela vai fazendo uma conversa. Então chega gente, converso sobre qualquer coisa. Então isso é uma coisa que eu até pensei, por exemplo, no meu classe, tipo, converso sobre qualquer coisa. Semiose, neurotransmissor, vírus, pipoca e pirulito. Conversa. Porque o palhaço ele tem isso também, né? Claro, dependendo ali das suas especificidades, tem isso. Isso é um trabalho, por exemplo, enquanto prática, que a gente pode, num momento do parque, num lugar estratégico, simplesmente fazer uma instalação de 15 ou até meia hora sem fazer absolutamente nada e segurando plaquinhas. E ver de que forma o entorno chega até nós e não nós até eles. De que modo a gente dá ação para eles e não só para a gente. Não só nós ficamos propondo. Já quer dizer, nós estamos ali numa ação propositiva, mas nós não vamos atrás. Nós atraímos fazendo com que talvez esse público chegue até nós e queira conversar, por exemplo, queira um abraço, queira um chazinho, queira uma massagem. Forneço massagens. Te dou um chazinho. Eu sei fazer pipoca. Eu sei falar sobre semiótica e semiose. Quer saber o que é sobre isso? Eu sei abraçar. Que são essas práticas
delicadas e do convívio, como você muito bem falou, que deixou, né, as pessoas assim extremamente abaladas. E de que forma elas podem responder para a gente fornecer materiais, porque pensando também, agora especificamente do projeto, de que tudo isso é um processo. Nessa primeira fase, nós estamos nesse aspecto de uma performance. O que nós estamos fazendo aqui? Uma performance de estudo. São processos de estudo, nos formando, pensando sobre o que fazer, como fazer, né, quais materiais angariar e quais materiais organizar para fazer, para na segunda, né, os modos de estudo, para na segunda parte, os modos de fazer. Como chegar lá no parque, nós vamos colocar essas estratégias, esse programa performativo em jogo. Para, num terceiro momento, dividir mais ainda do ponto de vista de uma educação, uma oficina no estilo palestra performance, em que a gente partilha como foi os modos de estudo, como foi os modos de fazer, né? Trabalhando aí a educação, o que fica muito bem justificado, já que você citou na questão do dinheiro público, não só esses material podcast que fica, as pessoas elas podem consultar, podem ver, né, os materiais que nós nos debruçamos sobre, que nós estudamos, tem os diálogos, a própria prática lá com as pessoas, de que forma que elas vão responder em materiais verbalizando ou não, escrevendo alguma coisa, e que a gente constitui depois uma mini exposição, né, lá para a Fundação Pro Memória de São Caetano do Sul, como também uma mini exposição de alguns aspectos, alguns arquivos que fica disposto no site. Então, tudo isso é simbólico do ponto de vista educativo, do ponto de vista psíquico, né, saúde, e do ponto de vista político também, o que se fez com o dinheiro público, né? Eu acho Sim. que Não que nós tenhamos essa obrigação de estar servindo, né? Assim, a gente está se predispondo a isso, mas também de uma forma que a gente consiga. Eu adorei o que você falou, tudo isso que você falou, do abraço, da massagem, do conversar, enfim, e que a gente possa, ao mesmo tempo em que a gente serve o outro, a gente se serve da nossa arte. Eu acho que isso é uma balança legal. Quer dizer, eu não vou só ficar fazendo massagem porque eu vou fazer massagem, porque eu vou favorecer o outro, mas como é que eu posso fazer a minha arte e favorecer o outro ao mesmo tempo? Com certeza. Que vai ser. Aí eu volto naquela frase, por exemplo, a arte como uma forma orgânica. Porque se você come um alimento de fora, para a construção da sua célula, você está pegando ali uma maçãzinha, comendo, e seu corpo está se aproveitando e ela transformando. Eu acho que, baseando, né, se pensando um pouco sobre o aspecto da biologia, é essa mão dupla, né? Dentro e fora, fora e dentro, eles compõem um trabalho autopoético. Aí me veio a ideia da Érica Fischer-Litt, que concebe, né, o teatro e concebe a performance num feedback ou num loop, em que é difícil você distinguir aqui eu sou ator ou performer e aqui é o público. Não, essas categorias elas mudam. Não essa distinção entre autor e público, mas a distinção entre dar e receber, ou entre... Então, é só a mesma categoria que você pode... Até que ponto que, por exemplo, eu não tenho a obrigação, eu faço essa, sei lá, você quer fazer seu clown. Seu clown, ele é porque ele é. Ele não precisa exemplo. Tô pegando o exemplo do clown. Ou poderia ser um exemplo meu da dança, por exemplo. Eu me sinto impelida a dançar. Porque eu quero dançar. Ok, o seu clown, ele existe, ele quer existir. Mas aí, depois desse primeiro gozo, vem um segundo gozo que é como que o meu clown pode existir e, ao mesmo tempo, servir ao outro. Ou como que a minha dança pode, ao mesmo tempo, me dar gozo e dar gozo para o outro também. Não, sim, compreendo. Só coloquei nesses termos técnicos, por exemplo, de aqui é um performer e aqui é um espectador. De que essa relação não é rígida, né? Aqui ele pode ser um performer e aqui ele pode ser um espectador. Que é o que é, traduzindo em outras palavras, é a mesma coisa de dar e receber. A mesma coisa que você está dando, você está recebendo. Os dois gozam. De alguma forma. Isso, os dois gozam. Porque não tem essa ideia de binariedade. Que só isso aqui tá fazendo, né? As coisas, elas são complexas. É esse conjunto
autopoético, convivencial, processos conjuntos, né? Tanto é que no projeto coloquei, né? Eu vou continuar, a gente ainda tem um tempo, eu vou continuar aqui. Sim, tem coisas não vai dar tempo. Sim. Não vai dar, não tô nem na metade. Mas eu vou continuar aqui pra gente ter provocações de continuar o debate, tá bom? Ok, pode continuar. Ele fala aqui sobre aqui os rituais, os jogos e as performances da vida, do dia a dia, são autoradas por um anônimo coletivo ou pela tradição. Então ele traz essa coisa assim, o anônimo coletivo, né? Tá todo mundo junto performando aquilo anonimamente, né? E a importância que tem, que eu queria destacar, que é a importância que tem a matilha, essa matilha boa, ou seja, dependendo do círculo social que eu tive, eu vou me portar de um jeito. Por exemplo, eu, Marcela, estudei junto com Alexandre no meu colegial. Muito embora a norma vigente fosse falar português, nós resolvemos instituir o inglês, porque nós dois dominávamos aquele idioma. Então, por conta dessa matilha, o que eu chamo de matilha, que é coletivo de cachorros, que aconteceu de eu estar no mesmo lugar que Alexandre e nós sermos dois entes que começamos a fazer uma tradição ou uma cultura que era contra a própria cultura e criamos ali a nossa pequena célula ali que existiu. E o tanto que, por exemplo, em outras esferas da nossa vida, o tanto que é importante, e aí que eu também queria pegar, que é assim, voltando à mesma pergunta, a pergunta que é, por que é bom estar junto? Por que é gostoso? Que gozo é esse que eu gozo junto com os outros, de todas as formas, né? E uma das coisas que me dá muito gozo, eu pessoalmente, é exatamente essa matilha inteligente, essa coisa boa de eu ver, de eu aprender com o outro, de eu ver que o outro faz algo que é luminoso e que isso me incentiva, que isso me dá força, e eu poder observar a forma como o outro pensa o mundo, e isso é gostoso, isso me faz crescer, me faz aprender. Então esse é um tipo de prazer que está no coletivo, né, na minha visão, né? Eu acho que, fazendo adendos que você falou sobre a ideia de matilha, coletividade, vem aí a ideia de uma certa representatividade. Porque, por exemplo, no colegial mais jovem, né, essa questão da homossexualidade, trejeitos femininos, de ser gay e visto por outras pessoas que, né, uma prática cultural, uma prática de si mesmo, né, que é diferente do outro, é uma forma de violência que você acaba se isolando, então você não tem uma representatividade, você não tem um apoio em uma outra pessoa que pensa igual. Então quando você fala, nós instituímos o inglês, de algum modo a gente criou um mundo entre nós, porque havia uma certa representatividade e uma visão espelhada entre pensamento, inteligência, o que se entendia sobre o mundo, diferente dos outros, né? Que é um pouco que a gente enxerga sobre essas lutas sociais, né? Essas micropolíticas, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+, da comunidade negra, que hoje está tendo voz, está tendo representatividade, então, ou seja, elas têm os coletivos e as matilhas de luta, de performance, de gênero, de performance, né, cultural, contestando esse outro tipo de visão, de comportamento que é violento na sociedade, que é violento para ela, né, para essas pessoas. Como agora, não sei se você viu recentemente, o Marco Pigossi, ele né, assumiu um namoro depois de muitos anos com
um cara que ele tá morando fora do país, e ele ficava louco porque ele tinha que fazer o galanzão, né, na novela. É um depoimento que saiu aí no relato dele pessoal na revista Piauí, em que até um diretor lá da novela da Globo falou que não deveria se assumir, porque, né, as visões, né, que as pessoas tinham da novela era do homem, o machão, né, o galã. E ele falou assim, não, hoje ele se sente empoderado, com força, e dizer, não, eu, enquanto homossexual, posso ser um bom galã. Então a gente está tendo vozes. Nós temos hoje matilhas que fazem performances culturais, performances de gênero, mostrando que sim, existe outra realidade, outras formas de vidas, e que elas estão aí combatendo essa outra que está desgastada, é violenta com a gente. Então a coletividade é mundo, né? Ou seja, as performances mudam o mundo mesmo. Ele vai falar isso, né? Totalmente. De um dançarino, o Schechner fala, de um dançarino russo, ela vai influenciar num ator mexicano. Então, é tudo muito plástico. A gente, como performers, nós somos os performers, a gente tem uma ferramenta e um poder muito grande para atuar no outro, no consciente, no inconsciente e na forma, né, de atuação, né, do outro. Eu queria aproveitar para brevemente fazer um parênteses. Fala. Eu gostei muito que você colocou a palavra plástico. Gostei muito, porque além da gente estar falando, por exemplo, façam seus materiais plásticos, me vem muito a neuroplasticidade. Certo? Que é essa capacidade de produzir, no caso que esse projeto pretende, qual a capacidade que esse projeto tem de produzir boas sensações corpóreas, pensando na sensorialidade da Lygia Clark, e de que modo que essa sensorialidade vai trabalhar por um metabolismo simbólico e produzir imagens boas. Portanto, modificar essa psique que durante 2020 e 2021, que se já estava louca ou em processo de adoecimento, a pandemia, como diz a Maria Homem, salientou, aumentou loucamente. Então gosto muito dessa ideia de plasticidade, neuroplasticidade, e como as nossas práticas performativas querem tocar isso também, produzindo boas sensações para que o conjunto coletivo possa florescer. Pode colocar a sua... Exatamente, porque nós somos esse poder, somos e performamos, né? Por isso que eu insisto de a gente ter bem claro qual que é o foco luminoso para o qual a gente quer apontar esse farol. Ele precisa estar bem aceso para saber se é norte, se é sul, para a gente, no meio das ondas e das marolas, a gente, mesmo que a gente vá para outros caminhos, a gente tem um norte porque a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Isso eu acho muito importante, assim. E eu queria fazer um parênteses, bem parênteses mesmo, que vou falar brevemente sobre uma ideia, e eu já vou fazer de propósito, semeando em boa terra, que eu sei que você é uma boa terra, que frutifica tudo, que é uma performance futura, não para agora, mas até como reflexão para quem for ouvir esse áudio também futuramente. Acho válido ressaltar essa ideia, porque essa ideia, quanto mais a gente disseminar essa ideia, acho uma ideia válida e potente. Que, para uma performance futura, por um outro projeto, não para esse, que é o paradigma do esgoto. Né? É uma coisa muito delicada o quanto que o nosso esgoto, a gente como humanos, a gente está num paradigma de jogar o cocô no rio, quando dá a descarga, e esse cocô que vai para o rio, polui o mar. Né? E o quanto que esse ato, ele é assim, ele tem em si uma cadeia de possibilidades maravilhosas, mas ele está gerando para a nossa humanidade doença e poluição. E ele não precisaria ser assim, porque existem outros métodos mais modernos de coleta e tratamento de esgoto que vão gerar para a gente biogás, saúde dos rios, dos mares, os peixes em saúde. Imagine só o rio Tietê limpinho,
a gente pudesse tomar um banho no Rio Tietê, as praias que a gente vai, as praias que estão com problema de esgoto, porque tudo na verdade é o cocô. Só que o lance, só para fechar o parênteses, não me alongar muito nesse tema, que não é o tema do projeto, mas assim, o cocô, ele é uma super performance que a gente pode. Por quê? Porque o cocô é um tabu também. Assim como é a questão da homossexualidade, o ato de defecar e de assumir e de falar até, quiçá, sobre isso, é mais tabu até do que o sexo. Porque na revista você vê uma capa falando assim, goze orgasmos múltiplos em 10 minutos, 5 minutos. E a gente não tem liberdade para falar sobre saneamento básico e soluções para isso, né? E como que a gente lidou e que vergonha é essa, né? Que vergonha é essa que a gente tem de fazer cocô e fazer xixi e entender que isso é adubo orgânico maravilhoso que poderia gerar renda, gerar gás, gerar mil coisas, né? Isso é um projeto à parte que tá, isso é psicológico também. Depois a nossa colega psicóloga vai entrar na roda e vai falar sobre isso, porque tem uma fase, né, do ser humano que tem relação com, não sei se é a fase anal, uma coisa assim, e como que isso se interconecta com o nosso esgoto e a nossa situação hídrica. A água está acabando, mas a água não está acabando. Tem água, o problema é que ela está poluída. O problema não é que não tem água pra caramba, só que a gente tá cagando nela constantemente, e depois a gente tem que beber. E o único animal terrestre que caga na água é o ser humano. Mas enfim, eu não vou entrar nesse ponto. Não, mas eu acho legal que você entra num aspecto de abjeção, né? E uma coisa, pensando, por exemplo, né, Bakhtin, você vê lá que todo esse baixo corporal. E pensando em performance, como a Eleonora falou, tem gente, né, como ela comenta, tem gente que trabalha com sangue, tem gente que trabalha com corte, tem gente que trabalha com cadeira, tem gente que trabalha com celular, tem gente que trabalha com caneta, tem gente que trabalha com saliva, com cuspe, tem gente que trabalha com cocô, tem gente que trabalha, amigos meus que trabalham com porra. São partes do corpo, veja, corpo, e que você faz uma performance com ele que está relacionada a um conteúdo, um tema que você quer debater, né? Tem ali uma parte política, né? Você não consegue dissociar. Mas enfim, vamos continuar. Mas eu acho totalmente pertinente e totalmente dentro do campo, obviamente, da performance. Então, e aí ele vai falar aqui, continuando no texto do Schechner, ele vai falar aqui sobre o comportamento restaurado, né? Então eu quero, como provocadora, anotei aqui a minha pergunta, que é a pergunta que eu vou fazer. Porque conforme eu fui você adora perguntas, você vê que assim, colocando, tipo, você ama fazer perguntas para as pessoas, perguntas do projeto, né? Pode dançar e cantar, mas eu acho que um dos aspectos também é de fazer perguntas para as pessoas no parque, como me aparenta que eu também gosto, né? Gosta de perguntar e de cutucar, que aí você, já é um ponto para você pensar sobre si. Mas continua, passa a pergunta. Eu vou pensar, porque como que o outro, né? Quando você vai para um processo analítico, ela nunca te dá resposta, ela só te faz perguntas, né? Então, a pergunta que seria o seguinte, olha só. Qual que é? Ele fala do comportamento restaurado e a minha pergunta é: qual é a função do comportamento restaurado? Vou fazer de novo. Qual é a função do comportamento restaurado? Peraí. Olhando para a pré-história e para o direito. Por exemplo, na Idade Média, ou antes, muito antes da Idade Média, o ser humano achava normal bater em mulher. Ou ele achava normal estuprar uma mulher. Se ele queria sexo, por exemplo, ele estupraria aquela mulher. Ou olho por olho, dente por dente, que era a lei que existia antes. Não existia o direito. O direito, como comportamento restaurado, porque o direito é um comportamento restaurado,
Ou seja, isso aconteceu tantas vezes, tantas pessoas foram estupradas, ou tantas vezes aconteceu isso, que a gente falou, bom, agora esse comportamento não vai ser assim. A partir de hoje, não se pode mais estuprar uma pessoa. E aí fez-se uma lei, e isso é um comportamento restaurado também. O que eu quero dizer é que é importante a gente reconhecer o valor do comportamento restaurado, né? Olhando para a pré-história, olhando para a evolução humana, né? Para que esses comportamentos restaurados existissem hoje, existe um porquê, né? Ao invés de eu simplesmente observá-los, é importante também que eu saiba o porquê que eles existem. Porque quando eu observo o porquê, eu consigo, primeiro, conviver melhor com ele, e segundo, eu consigo até furar ele, né? Não agir como ele de uma forma consciente, né? Então, a minha pergunta é essa, né? Minha provocação para você é essa. Uma ótima pergunta, amei. O comportamento restaurado, como você fala, do Richard Schechner, ou esse comportamento duas vezes... Peraí, Alexandre, eu preciso beber uma água. Eu posso beber uma Pode, água? a gente faz esses 3 pontinhos de suspensão. Peraí. Voltei. Então, recolocando a pergunta que você fez, qual é a função do comportamento restaurado, que aparece em muitos outros textos, e eu gosto mais do que restaurado, que parece que restaurou aquilo. Eu prefiro o reiterado, né? Como aparece bastante também. A função do comportamento restaurado ou comportamento reiterado é de que, primeiro, ele nunca é igual ao comportamento que ele foi de outrora. Então, porque o contexto mudou, várias coisas mudaram. Então, ele já traz consigo um movimento de contestação ou de repensamento do que foi outrora. Então, uma das funções desse comportamento, ele traz um aspecto, obviamente, de mudança e também de uma espécie de cura. Eu quero chamar a sua atenção para, na página 9 do texto, tem uma passagem que eu vou ler, que está assim: performances são comportamentos marcados, enquadrados ou elevados, à parte do só viver a vida, entre aspas. Comportamentos restaurados e restaurados, se assim deseja. Entretanto, para o meu próprio propósito aqui, não é necessário continuar com esta duplicação, né? Já tem a ideia de duplicação na ideia de comportamento restaurado, reiterado. Já é o bastante definir comportamento restaurado ou reiterado como algo marcado, enquadrado e elevado. Ou seja, você destacou ali, você está dando destacar, dando ênfase naquilo, colocando um acento naquele tipo de comportamento. O comportamento, então, restaurado ou reiterado, pode ser eu, entre aspas, em uma outra época, ou em outro estado de psique, por exemplo, um êxtase, um transe, por exemplo, quando conto a história ou quando atuo em um evento celebratório ou traumático. E aí foco na palavra traumático. Então, o comportamento restaurado, ele tem essa ideia de reviver o comportamento, mas dando a esse comportamento novas configurações. Novas configurações, que como você falou do estupro, e a sociedade volta naquele tipo de comportamento, né? Reitera para fazer algumas outras coisas, como a performance de gênero da comunidade LGBTQIA+, que por um excesso de violência, faz outros comportamentos e luta com esses outros tipos de performances que são totalmente
violentas, agressivas. O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais e transexuais. Então, veja, tem esse movimento contestatório de rebeldia, de questionamentos de status quo e, ao mesmo tempo, pegando um termo do Bakhtin, de carnavalização do mundo. Vamos inverter as coisas, vamos inverter o jogo, porque o mundo não dá para continuar desse jeito. A pandemia de Covid-19 também tem a ver com a destruição da floresta, né? Destruindo... as pessoas fazendo cocô na água. Exatamente, você entende? Então ela tem uma rebeldia. Tem uma rebeldia na performance, ela quer questionar as coisas. Sim. Porque, por exemplo, essa coisa, voltando ao negócio do esgoto, né? É um tema que ninguém fala. Ninguém luta por essa bandeira. Eu não vejo ninguém lutar por essa bandeira. Por que ninguém luta por essa bandeira? Porque ela está começando a virar uma realidade. Mas logo ela vai ser uma realidade, a gente não vai mais ter água. Deixa eu só fazer uma adenda aqui, amor. A gente tá chegando para finalizar o nosso material podcast, vai ter mais ou menos uns 20 minutinhos. Então, se tiver alguma outra coisa relacionada ao texto, já foca no texto pra gente aproveitar esses 20 minutinhos. Então, ele também vai falar aqui, o Schechner, que a performance ela muda de lugar. Dependendo do lugar onde ela tá, ela muda, né? Então, por exemplo, quando os artistas saíram dos distritos, o jazz, né, ele estava em New Orleans, lá segregado naquele espaço, e quando o jazz passou a ser encenado em casas de show, lugares mais chiques, ele passou a ser visto com outros olhos. Então, o que ele quer dizer é que o lugar, ele designa uma performance, ele muda a categoria da performance para arte ou não, de acordo com o local onde ele se passa. E eu me lembrei muito dessa história. Tem uma pequena história do anel, que o menino estava querendo vender um anel e ele ganhou um anel muito precioso e falaram para ele assim: nossa, eu não sei se eu já te contei essa história, mas enfim, você vai ter que vender esse anel. Esse anel é muito valioso, você vai vender esse anel. O menino pegou o anel, ele não tinha dinheiro, ele foi pra feira vender o anel. Onde tinha batata, chuchu, cenoura, e ele oferecia o anel. Só que a pessoa que deu o anel para ele falou assim: só vai poder vender esse anel se você vender ele por mais de R$1.000. Menos de R$1.000 você não vai poder vender, porque ele é muito valioso. Então eu só vou te dar se você vender por mais de 1.000. Conforme ele oferecia para as pessoas, ninguém queria comprar. Ele falou, ofereceu o dia inteiro, até que ele falou: esse anel não é possível, não vale R$1.000. Todo mundo que eu ofereci, ninguém queria me dar. Ele foi até um ourives da cidade ver se aquele anel realmente valia R$1.000. Falou: mas por quê? Por quê? Olha, examina para mim esse anel aqui. O ourives olhou, abriu a lente dele, olhou e falou: não, esse anel não vale 1.000, esse anel vale 10.000, ele é um anel muito valioso. Ele tem cravado com diamantes e ouro. E o resumo da história é o seguinte: não adianta você querer ter uma coisa muito valiosa e vender ela num lugar errado. Então muda de lugar, né? O anel dele nunca ia ser vendido porque ele estava vendendo na feira. E foi o que aconteceu aqui com o jazz em New Orleans. Quer dizer, como a performance estava sendo atuada no lugar errado, ela não era valorizada à altura do que ela podia ser. Hoje o jazz é uma categoria muito nobre de música tida em grandes festivais. Você falando isso me fez lembrar um aspecto lá da graduação, na época de letras, de uma passagem de um texto do Antônio Cândido, por exemplo, no caso da formação da literatura brasileira. Porque assim, você está tendo, né, começando os escritores, e você está tendo produção de escritos, produção literária, de romances, muito deles, né, com base ainda nos modelos franceses, né? A gente tem uma influência da literatura francesa forte no Brasil, na educação também, né? A Universidade de São Paulo é fruto aí da missão francesa. E o Antônio Cândido fala uma coisa assim: você não pode falar de um sistema literário, sendo que se você também não tem
os leitores para lerem o que estão sendo produzido, né? É quase... Muda-se um pouco as categorias, as palavras, as categorizações do que você está falando, mas quer dizer, temos que pensar no sistema como um todo, né? Eu tenho escritores, eu produzo livros, romances, mas eu não tenho a formação de leitores para o jogo literário. No caso aí, você está falando do jogo da música, do jogo do jazz, né? Que é os contextos, né? Performance e contexto, né? Sim, então vamos lá. E eu queria, até anotei aqui, eu anotei a seguinte frase aqui: meu ponto disruptivo musical, que é a música como escape pandêmico. E eu me lembro na época da pandemia, como que as lives bombaram. Quer dizer, o que sinalizava que as lives de música, eu falei errado, as lives de música, show do Bruno e Marrone, sei lá, live. E aí as pessoas se uniam em casa, não sei se você se lembra dessa fase, aí postava foto, a gente tá tomando cerveja, a gente vai começar o show do Nando Reis. E como que as pessoas precisavam dessa nutrição musical através, naquele momento das lives, que aconteceu como um escape pandêmico e como uma necessidade musical intrínseca do ser humano, né, que vem a partir do coração, do tambor, do pulso, e como que isso é vital, né, para nós, né? Eu vou continuar Deixa eu fazer um adendo disso que você falou, que é uma coisa que eu penso muito, assim, inclusive na própria escrita do projeto, e pensando nessa questão da musicalidade, você sabe que, por exemplo, a prática antiga, prática dos xamãs, né, que é uma prática ritual de medicina e antiga, e eles faziam essas práticas, obviamente, dos tambores, das viagens, voltavam, né, voltava como resposta. E você falando sobre essa questão da musicalidade, tipo, eu vejo muito também você conduzindo, né? Você falou coisas que você falou que eu gostei muito da ideia de flash mob e, por exemplo, rodas de tambor, alguma prática de tambor conduzindo o coletivo. Eu acho que isso no parque é extremamente eficiente, eficaz, dá uma resposta e algo que é uma prática que pode ser muito interessante e forte a partir disso que você está dizendo. Inclusive, é um dos meus sonhos, né? Que quando eu pensei, falei assim, a Marcela acho que pode contribuir também com isso, né? Só um adendo, pode continuar. Sim, é que eu só não estou colocando, porque como tem muitas ideias, a gente ainda tem que ir pensando, né? Tudo que... Eu tenho muita vontade também de colocar a dança, mas é uma possibilidade. Também sim, é porque no outro encontro a gente ficou, a cada encontro, nós somos em 4, cada um propõe, pensa em uma prática e um material, porque se nós temos 4 pessoas e 8 encontros, então a gente vai ter um repertório grande para depois a gente escolher, porque se a gente pensar, né, como eu fiz aquela primeira divisão como eu mandei lá no grupo do WhatsApp, a gente pode fazer grandes divisões, um momento que é de instalação, um momento que é de conversa, um momento que é uma prática de dança, um momento que é uma prática sensorial, sei lá, com massagem, e pensando, são 2 horas, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, e ainda subdividir cada 30 minutos em 15, a gente teria aí possibilidades de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de práticas, ou não, mas é uma coisa pra gente afinar. Tem possibilidades. E aí, eu fiquei com uma dúvida. Eu escutei essa parte, mas vai ser até bom para eu perguntar. A dúvida é assim, são 2 horas, em tese 30 minutos para cada um, e por exemplo, digamos que você escolha a prática do clown, exemplo, e eu escolha a prática da dança. A prática do clown, eu digo assim, o clown ele engloba tudo, porque todos nós estaremos com o nariz, então ele é um contraponto, de que forma que você, com esse contraponto, tá trabalhando com isso que está dizendo, não é um que vai estar tipo de clown palhaço, todos nós estaremos com a máscara, fazendo práticas diversificadas. Então, mas o que eu queria perguntar era assim, entendi, esse clown, mas vamos supor que a Natália, sei lá, ela resolva fazer a prática dela seja segurar plaquinhas falando, conversa comigo, sei lá. E a minha escolha seja, exemplo, uma dança, né?
nesse momento em que é a Natália, nós vamos apoiar a prática da Natália. Isso. Depois, quando vier a minha, os outros 3 apoiam a minha. Isso. Quando for a sua prática, os outros 3 apoiam a sua prática. Exatamente. É isso? Sim, eu penso dessa maneira. Porque a gente fortalece essa prática e não desfoca. O que está acontecendo agora é a prática de conversa, que foi uma ideia da Natália, que não necessariamente é a Natália, mas que todos... É a prática da plaquinha. Todos nós vamos fazer a prática da plaquinha. 4 pessoas com plaquinha, esperando 15 minutos que alguma pessoa, né, que um público chegue e converse e a gente faça essa prática. Depois é a prática da, sei lá, roda de tambor da Marcela. Todos nós vamos fazer essa condução. Eu acho que são esses tempos e esses intervalos que diversificam, enriquecem as possibilidades de prática e todos nós fazemos juntos. Ou pode ser que dentre todas elas, a gente faça uma coisa completa. A gente faz esse momento disruptivo e desorganizador para dar uma quebra no contexto, onde, tipo, sei lá, na penúltima, antepenúltima ou última prática, fazemos 4 práticas completamente diferentes ao mesmo tempo, para quebrar essa ideia de sincronicidade. Pode ser também como uma forma de experimentação. Mas o que eu penso é exatamente isso que você falou. Essa prática, a gente vai... né? O que isso significa é a definição, a delimitação, né? A precisão daquele programa performativo. Entram lá essas pessoas, esse corpo estranho, né? Essa performance viral no parque... essas pessoas estranhas com o nariz para fazer um programa performativo. O que vai nesse programa performativo vai tudo o que se discutiu nesses 4 encontros do processo de estudo e que nós pensamos como signos, como práticas que compõem esse movimento, que lá, enquanto motor de experimentação, pode até criar outras coisas. Então, existe essa possibilidade da gente angariar aqui esses movimentos. Legal. Entendi, agora eu entendi. Bom, eu vou continuar então, ainda aqui tem mais 10 minutos. Qualquer comportamento, evento, ação ou coisa pode ser estudado enquanto performance. Tomemos os mapas como exemplo. Ele vai falar que existem vários tipos de mapa, e que eu também não sabia dessa informação, que dependendo de quem fez o mapa, mundi, os países estão em proporções e tamanhos diferentes, ou seja, os mapas são performances, o que é genial, né? Eu lembro, acho que na 5ª ou 6ª série, tipo, vários tipos de mapas na geografia. Eu falei assim, que... É uma visão de mundo, é uma performance, né? Linguagem por aí. Aí ele vai falar que o presidente também faz uma performance, quando ele vai fazer um pronunciamento, né? Que tudo, na verdade, é performado. Aí ele vai falar exatamente isso, a televisão estadunidense e seus filmes são transmitidos em todo lugar, mas os Estados Unidos mesmo têm aumentado interculturalmente, populacionalmente, em seu estilo de vida. A profusão de festivais de arte internacional e os anfitriões de ativistas viajando por todas as partes do mundo são um dos principais meios de circular estilos de performance. A música do tipo World Beat combina com elementos dos sons da África, da Ásia, da América Latina e dos euro-americanos. Novos híbridos emergem a todo momento. As pessoas se perguntam se... e aí agora é a pergunta mais legal. As pessoas se perguntam se toda essa miscigenação que vem com a internet é algo bom ou ruim. E se a globalização é algo equivalente à americanização. Vou repetir a pergunta. A globalização é algo equivalente à americanização, né? E aí eu anotei aqui, desenterrar tesouros da música brasileira, né? Que são um acervo que eu tenho de músicas garimpadas a dedo, de músicas brasileiras que não são de um domínio muito público, mas que eu quero desenterrar, né? E que são... elas refletem a cultura. E eu queria finalizar a minha fala com a definição mais linda que eu já vi de cultura. Eu já estudei bastante também e já tive várias definições de cultura, mas a definição mais bonita que eu já vi de cultura foi o seguinte: cultura é
aquilo que sobra quando te tiram tudo. Então, se te tirarem tudo, se te tirarem tua casa, tua família, se te tirarem o teu país, se tiver uma guerra, um terremoto, se você for para outro país, se não tiver mais nada, o que vai sobrar? Vai sobrar a sua cultura. O que é a sua cultura? É o seu jeito de comer, é o seu jeito de falar, é o seu jeito. As músicas que você vai cantar, elas compõem a sua cultura. A forma como você vai se relacionar com o outro é a sua cultura. Então, todo esse conjunto de coisas, né, que você vai ter, isso constitui a sua cultura. E para mim, as músicas que a gente iria cantar, assim como naquele filme agora eu me esqueci o filme, que eles entram uma história real, que eles naufragaram no gelo, começou a congelar tudo e precisava levar o essencial porque estava congelando, a gente ia morrer, só pega o que você precisa mesmo. O grupo teve que reunir o que nós vamos levar, porque só pode levar o essencial. E tinha um integrante que tocava um banjo. E esse banjo foi eleito pelo grupo como importantíssimo e ele foi levado junto na expedição, porque a música é muito importante para a sobrevivência. E esse banjo salvou eles de diversos momentos em cavernas e degelos enfim, fogueiras e noites à deriva, que eles estavam esperando socorro. Essa história é real. Agora eu vou pegar depois a referência para te falar. Mas o que eu quero dizer é isso, né? A cultura brasileira, a sua cultura, a sua música, enfim, ela é algo precioso, valioso. E ela é importante que ela não entre nessa pergunta, nessa americanização. Ao invés de globalização, nós somos um povo que temos uma cultura maravilhosa, uma música riquíssima. Nós temos Dorival Caymmi, nós temos Joyce, nós temos João Bosco, nós temos Ed Mota, nós temos Aldir Blanc, nós temos... Enfim, nós temos todo um repertório ao qual nós podemos beber esse sangue azul, né? Esse sangue azul que nós já temos, né? Muito de evolução consiste em beber o que você já tem, né? Por exemplo, os livros já estão aí, as bibliotecas já existem, cabe às pessoas ler, né? Você apresentou um texto, eu li, então eu obtive uma riqueza a partir de uma obra existente. Então, quando nós nos apossamos daquilo que é nosso, e aqui eu estou falando da música, que nós bebemos, entendemos, ouvimos, celebramos e dançamos a nossa música, nós estamos num ato de rebelião, sim, de contracultura a essa imposição maciça que existe da música esmagadoramente americana, que vem, né, desde muito tempo atrás e continua ainda se impondo por forças economicamente muito fortes que querem isso, né? Porque sabem que cultura, música é poder, é uma artilharia pesada, é um rojão violento. Quando você põe uma música muito potente, boa, verdadeira, isso realmente move pessoas, isso realmente influencia vidas, mentes, né? E nós somos performers atuando com outros performers que são as pessoas, né? E que estão também suscetíveis e receptivas para receber coisas boas e coisas que alimentem e nutram a alma, né? Porque a gente se nutre com o corpo, a gente come uma comida boa, uma salada de beterraba. Mas eu nutro a minha alma. Como eu nutro a minha alma? Eu nutro a minha alma com um bom texto, com uma boa música, com uma boa arte, com um bom quadro, com um bom filme. E isso são as artes que nos nutrem,
né? Elas nos dão um aparato, uma base para a gente viver melhor, para a gente vitaminas espirituais até, né? Para remeter aí ao xamanismo, para a gente viver bem, né? E, enfim, então aqui eu finalizo aqui a minha fala, até porque o tempo já está se esgotando, para você fazer suas considerações finais. As minhas considerações finais foi que esse encontro com você foi maravilhoso, foi uma troca riquíssima. Eu adorei essa finalização da sua concepção de cultura, que são esses restos culturais, a forma de comportamento, né? Repete um pouquinho rapidamente para mim quais são aqueles elementos que você falou. O que restou é a minha forma de me relacionar com a outra pessoa, a forma de pensar, a forma de dizer aquilo. Ou seja, no fundo, é um baú cultural, um baú de performances culturais que você adquiriu, as suas vitaminas, como você diz aí, né? Que no fundo, se a gente pegar dentro do campo das ciências das linguagens, são as práticas semióticas. Um bom texto, escrever um bom texto, uma boa literatura, escutar uma boa música, são todas linguagens que compõem a alma. A alma, ela é linguageira. Eu acho que eu também finalizo por aqui. Foi ótimo o encontro. E aí a gente nos encontramos então no próximo encontro para a produção do terceiro material podcast, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui de ordem prática. O próximo encontro é terça-feira com a colega fazendo o próximo texto. Sim, isso é o próximo texto, que é o texto da Eleonora Fabião, que nós discutiremos a ideia de performance e precariedade. E aí no sábado seguinte, o que é que vem para eu me organizar? No sábado seguinte sou eu que vou apresentar. Aí eu vou falar sobre a ontologia da performance, da Peggy Phelan, e apontar o entendimento da Erika Fischer-Litt, também outra teórica, sobre a noção de autopoieses, que ela pega isso lá do campo da biologia. Aí, depois, a gente reestrutura quem vai ser as próximas apresentações, que são em relação àqueles outros textos que eu pedi para cada uma ficar responsável. Perfeito. Perfeito? Combinado. Então eu é acho isso. Que tem que ter um print aí, final, né? Um beijo e até o próximo encontro. Até, um beijo, Ale. Boa noite.